Deixa eu... Jonathan, Suziane, por enquanto. Jonathan, você é de qual série? Sou do segundo A. E você, Suziane? Eu não sei. Tá me ouvindo belezinha aí? Sim. Tudo beleza. Certo. Mirela Inácio. Pedro, se eu não me engano, Mirela também é do segundo A. Maria Clara, eu já não sei. É de onde, Maria Clara? Qual série? Do segundo B. Beleza. Galera, então, vou fazer o seguinte aqui. Tá aparecendo para vocês aí um slide escrito termologia? Sim. Tá aparecendo. Não, beleza. Eu vou fazer um teste aqui no Telegram, porque eu ia fazer no Meet, só porque para mim gravar, para lançar para vocês depois, não acredito que não vai ficar legal. Vou tentar sempre fazer aqui dentro do Telegram, até como um teste aqui, hoje é a primeira vez. Beleza. Então, assim, eu vou mudando o slide, vou comentando aqui, caso vocês tenham alguma pergunta aí, faça. Lembrando o seguinte, eu acho que só a Mirela, que é do segundo A. Você é do segundo A mesmo, né, Mirela? Tô sim, segundo A. Então, eu acho que é só a Mirela mesmo que algumas coisas que vai ser nova para ela, porque no segundo C e segundo B também eu não cheguei a comentar algumas coisas aqui que vai ser novo. Mas acaba que eu vou trabalhar isso em sala também. Então vamos lá, assim que vai chegando na galeria, a gente vai familiarizando aí. Galerinha, eu vou iniciar aqui para não tomar o tempo de vocês. E outra coisa, quando tiver as outras lives, os meninos vão. A gente vai repassando para a galera, eles vão vendo como é que funciona. Vamos fazer a nossa parte, né? Quem teve tempo para estar aqui, sabe. Cada um sabe o que tem que fazer, né? Nos seus momentos aí, foi avisado. A Emily chegou aí também. Então, beleza. Caso dê alguma travadinha, algo do tipo, vocês me falam aí, ok? Então, vamos lá. Aqui o assunto é o seguinte. Como eu já trabalho física com vocês aí, vocês já sabem, em sala, esse é o assunto que a gente está trabalhando em sala e já pedi um mapa mental para vocês, alguns já me mostraram aí, outros não. Corra atrás, façam, não deixa acumular aí. Só uma perguntinha aqui, antes de continuar, você já tinha assistido alguma live pelo Telegram? Não, nunca assisti. Ah, não entendi. Suziane, eu acho que falou. Eu nunca assisti, não. Essa é a primeira. Não, pois é, eu também é a primeira vez que eu tô fazendo, né? Eu só gravei já uma vez, mas fiz uns testes aqui, assisti alguns vídeos no YouTube, parece que fica bom. Eu vou tentar sempre estar fazendo isso, porque fica mais em particular, né? Porque aí eu faço dentro do grupo nosso mesmo. Aí eu coloquei na opção de gravar aqui, eu gravo, já aparece para mim no Telegram, eu já mando para vocês aqui e fica tudo ok. Vocês vão ver como é que fica bem legal. Assim, eu gostei, né? Mas de todo jeito eu vou subir ela no YouTube, porque talvez para você ter ela no seu celular, você tem que baixar algo do tipo. Então vamos lá. O assunto aqui, termologia, o mesmo que a gente está trabalhando em sala, tranquilo. Eu vou só passar aqui, a gente tem algumas imagens para estar trabalhando, vou reforçar isso aí com vocês. Então vamos lá. Termologia vem do seguinte: termo vem da palavra temperatura e logia vem de estudo. Muitas das vezes você vai ver isso, estudo de algum nome associado em um termo antes e logia depois. Sempre vai estar nesse conceito aí de estudo.
Então, termologia vem disso, estudo da temperatura. Continuando aí, a gente já falou isso em sala, para algumas salas, outras talvez não. Ah, outra coisa também, vou disponibilizar esses slides para vocês depois, viu? Não preocupa não. Assim que finalizar aqui, eu já mando os slides para vocês, porque é mais um material de estudo para vocês, ok? Aí eu mando aí para vocês aí. Eu acho que até já tem no Telegram, hein? Que eu Eu, copiei do Telegram o trabalho. não entendi. Eu peguei os resuminhos desse aí que você tá mostrando no Telegram aí. Eu peguei no slide, eu peguei do Telegram que você mandou lá no grupo. Mas esse slide que eu vou mostrar aqui para vocês, eu acredito que eu não mandei no grupo, entendeu? Eu vou mandar aqui para vocês aqui. Eu vou mandar aqui agora para vocês. É porque vai ter umas imagens aqui que vocês não têm, é porque eu peguei da internet para ficar melhor para explicar. Então vamos lá, a termologia é o seguinte: a parte da física que estuda os fenômenos relativos ao aquecimento, resfriamento, as mudanças de estado físico e um corpo que recebe ou cede energia, né? Essa energia em forma de calor, né? Fogo, igual a gente já está citando aí. Então a gente tem temperatura e calor, são objetos estudados na termologia. É o seguinte, eu já comentei isso em sala, a gente já está sabendo sobre isso, né? Que esse estudo que a gente está fazendo agora é entendendo tudo isso que está envolvendo a gente, igual nós, acredito que vocês estão em Cristalina hoje está um clima normal, né, para a natureza, que está aquecendo e resfriando o tempo inteiro aqui hoje, né? Então envolve tudo isso aí. Continuando, a gente tem o seguinte, eu vou falar um pouco de mudança de estado físico, porque às vezes a gente comenta em sala, mas alguns alunos, né, não captam de primeira igual outros. O que é essa mudança de estado físico? Nada mais é que a matéria mudar, né? Passar de um estado mais sólido para um líquido, para um gasoso, ou tanto faz também, viu? Aqui a gente não vai ficar detalhando muito isso, mas pode acontecer de você ter mudança de estado físico do sólido direto para o gasoso, do líquido, no momento, do líquido não tem como, que fica intermediário entre os dois, mas do gasoso direto para o sólido, você tem substâncias que acontece isso, viu? Não é o foco nosso. Eu só estou de antemão comentando. Caso você veja uma notícia diferente em algum lugar, é porque aquela propriedade daquela substância, ela tem essa capacidade de mudar do estado sólido direto para o gasoso. Um exemplo muito comum que a gente tem, eu acredito na casa de vocês tem, aqui em casa tem, minha mãe sempre utilizou, chama naftalina. É uma pedrinha branca, né, que coloca nas gavetas. A mãe da gente, eu falo a mãe porque minha mãe fazia isso, para grilo não comer as roupas, barata não comer também as roupas, né, as traças e tal, então aquilo ali ia espantando os bichos. E você pode reparar, a naftalina, ela sai do estado sólido e vai direto para o estado gasoso, você não vê um líquido. Você pode fazer o teste na sua casa, você coloca lá a naftalina em cima de alguma coisa, né, ali perto de uma janela, vamos falar assim. Ela vai desaparecer, mas você não vai ver ficar melado, né? Ou assim, passando para o estado líquido. Então, esse é um exemplo de substância que vai do estado sólido para o estado vapor ou gasoso, né? Isso depende do tipo de substância que a gente vai estar analisando. Então, mudança de estado físico vem disso, sólido, líquido e gasoso, ou sólido, líquido e vapor, que eu cito em sala, né? A água vai primeiro para o estado vapor, depois gasoso. E como dá para perceber na imagem aí, no estado sólido, as partículas lá dentro do estado sólido no gelo, elas estão bem juntinhas. No estado líquido, elas estão um pouquinho mais espaçadas. No estado gasoso, elas estão um pouco mais longe, né? Então, isso tudo está associado à termologia também. Aí a gente tem aqui, né, outra exemplificação do sólido, líquido e gás, né? As partículas do estado sólido bem juntinhas, estado líquido um pouco mais espaçado, estado gasoso mais espaçadas ainda. E dá para perceber que ela está tipo vibrando, porque, né, a gente já comentou isso em sala e vou falar mais um pouco aqui. Temperatura é isso. As partículas vão estar agitando e quando elas têm esse grau de liberdade, que é essa mudança de estado físico, elas ficam com mais liberdade ainda de se agitarem. Aqui eu tenho outra mudança de estado físico, né, também da água, dá para perceber, que é do sólido, líquido e gasoso. E também tem essa imagem representando, né, as partículas mais juntinhas no estado sólido, mais espaçada um pouco no estado líquido e mais espaçada ainda no estado gasoso, né? Então aí tendo gasoso mostra ela mudando o estado líquido indo para vapor, formando uma nuvem aí. Eu vou comentar isso mais adiante,
sobre esses processos na hora que a substância está mudando de estado físico, né? Boa parte vai estar ainda em transição. Outra coisa que a gente trabalhou em sala chama temperatura. Temperatura é uma grandeza física associada ao estado de movimentação ou agitação das partículas que compõem os corpos. Então, o que é temperatura? Algumas salas eu já comentei isso, outras não, que é o seguinte: temperatura nada mais é do que a agitação das partículas naquele determinado corpo. Temperatura é isso, em qualquer coisa. Aí na sua casa agora, talvez você está aí embrulhadinho, quentinho aí, então as partículas do seu corpo estão vibrando mais, por isso que a temperatura está maior. Aí a gente tem aqui, ó, as moléculas muito agitadas é igual a temperatura alta, e moléculas pouco agitadas, temperatura baixa. A gente não dá para comparar isso muito relacionado ao clima hoje cristalino, porque a gente tem a influência do vento, que é um fator também que ele ajuda a gente ter a sensação de frio. Mas se a gente fosse analisar sem o vento, vamos pensar nesse seguinte: as partículas de cristalina hoje, quando está tudo nublado, a agitação delas é bem menor, porque o Sol não está emitindo suas emissões, né, de raios solares diretamente para as partículas para ela agitar mais e o clima fica mais quente, né? Esse ambiente cristalino fica mais quente. Então, a temperatura é o grau de agitação. Aqui eu tenho outra exemplificação para vocês, né? Vou falar do lado esquerdo aqui, para mim que está olhando de frente, eu acredito que para vocês também vai estar assim. Do lado esquerdo a gente tem aí, ó, uma bacia com água quente. Então ele quis representar, né, até de uma cor mais vermelhada e átomos mais agitado. E uma bacia com água fria, né, o cubo de gelo, as partículas na representação dá para representar e dá para analisar que elas estão um pouco mais paradas. A gente tem outra exemplificação que é o seguinte: começa da esquerda para a direita, para mim que está olhando de frente para o slide, eu acredito que para vocês também vai estar assim. A temperatura baixa, né? Sólido, o gelo, né? A água no estado sólido. As partículas estão bem juntinhas. Lembrando que a gente está falando de temperatura. Aí depois que a gente tem aqui a temperatura média, a água no estado líquido, elas estão um pouco mais espaçadas, as moléculas, né? E tem um grau de liberdade maior. Aí a temperatura, né, da água, a temperatura alta já está no estado vapor, né? E colocou gás, vapor. Mas depois isso é detalhes mais adiante, a gente separa direitinho, que é vapor e gás. Mas dá para ver que ela já tem um grau de agitação melhor. E para quem não conhece, a gente tem o estado plasma. Plasma, talvez você já ouviu falar essa palavra em vários desenhos, filmes. Plasma é um estado físico da matéria de altíssima temperatura. Ela está tão energeticamente agitada, né, que para você pegar um plasma e voltar é mega impossível. Então, assim, o grau de liberdade é bem maior. A gente tem também, eu volto aqui, mostrando aquela primeira imagem do estado físico, para lembrar mais uma vez. No estado sólido, as partículas estão bem juntinhas, lembrando que elas vibram do mesmo modo, só que bem menor essa agitação. No estado líquido, elas dão uma vibradinha a mais, no estado sólido, ela tem um grau de liberdade maior. Outra parte também que a gente vai ver aqui, que é fundamental, isso às vezes eu comento em sala, às vezes não. Então, esse é um extra para vocês que estão assistindo. Claro que eu vou disponibilizar isso para todo mundo também, para quem estiver participando aqui do grupo, que é o seguinte: chama energia térmica. Talvez você vá ouvir falar nesse termo. Energia térmica é uma forma de energia que está diretamente associada à temperatura absoluta de um sistema e corresponde classicamente à soma das energias cinéticas microscópicas que suas partículas constituintes possuem em virtude de seus movimentos de translação, vibração e rotação. Eu acredito que eu comentei em algumas salas que é o seguinte: toda partícula, né, uma molécula bem pequenininha, ela não fica parada. Ela nunca vai ficar estável. Vou ficar aqui 100% parada. Ela não fica. Ela sempre vai estar fazendo esses três tipos de movimentação, que a gente chama de energia térmica. Ou ela está fazendo translação, tipo um movimento, né, sei lá, seguindo em linha reta, indo para a direita ou para a esquerda. Ela também vai estar fazendo rotação em torno do seu próprio eixo e também fazendo vibração, seja comprimindo, expandindo ali aquela molécula. Então, isso depende também da molécula. Tem umas que tem uma energia térmica maior do que a outra, mas isso não é detalhe para a gente aqui. A gente só está entendendo um pouco mais esse mecanismo de temperatura.
Aí tem essas duas representações, mais adiante eu tenho essa representatividade aqui também, né, falando em energia térmica proveniente da vibração das partículas. Aqui eu não sei se vocês conseguem compreender, mas é o seguinte, eu tenho tipo um cubo, tá parecendo que é umas molas aqui, mas a representatividade é o seguinte, são moléculas, quando você tem vou dar um exemplo básico da sua casa, o sal de cozinha que você usa para fazer comida, ele tem um formato de um retículo cristalino. O que é isso, professor? É esse desenho que você está vendo, essa estrutura aí, ó. É como se fosse um quadrado, né? Ligado com alguns espetos, umas bolinhas de isopor ligado com alguns espetos. Aí cada bolinha dessa é uma molécula. Só que elas estão ligadas a quê? Ligação química, que você sabe, a gente tem ligação covalente, ligação metálica e ligação iônica. Então essas moléculas estão ligadas, só que essas moléculas também elas ficam vibrando. Mesmo elas estão ligadas uma com a outra, elas não vão ficar estática. Só que cada molécula, aqui não é o foco da aula, mas só para representar, cada molécula que a gente tem no nosso planeta, né, que constitui, seja nosso corpo ou qualquer coisa, elas têm uma forma dela ser. Ela tem uma geometria, né, seja retículo cristalina, seja tetraédrica, seja angular, igual a água é angular, já falei sobre isso em sala. E mesmo elas tendo aquela geometria, o que acontece? Elas estão presas, né, entre aspas, umas com as outras, só que elas ficam vibrando. Igual a gente falou, que é a energia térmica. Elas ficam fazendo translação, rotação e vibração, né? Então é tipo essa representatividade. A gente pode falar que é a água nesse caso. A gente tem aqui nesse primeiro momento, do lado esquerdo, na parte superior, a partícula, né, um átomo central, a gente pode considerar que é o oxigênio, os dois embaixo como hidrogênio, tipo comprimindo, expandindo. Abaixo a gente tem aqui, né, que ela faz esse movimento tipo fechando um pouco as pernas. Do outro lado, na parte superior direita, a gente tem tipo comprimindo de um lado, expande do outro. E lembrando também que ela vai ficar rotacionando entre si. Então, querendo ou não, na nossa vida é assim que funciona. Então as moléculas não param, elas vão ficar sempre fazendo esse tipo de energia térmica. E quanto mais energia você fornecer para ela, fogo, vamos pensar assim para ficar mais fácil, mais agitadas elas vão ficar. Mais agitadas elas vão ficar ali com elas, então ela maior vai ser esse grau de liberdade e mais energia térmica elas vai ter. O que é energia térmica? Mais elas vão vibrar, girar, fazer todo esse movimento de torção, o que seja. Então, a gente tem mais uma vez a representatividade, né, de menor temperatura, lado esquerdo, que as partículas estão se movimentando para todo lado dentro desse cubo, igual você deve estar inserido aí num quarto, na sala, não sei onde você está, igual eu estou aqui no meu escritório aqui, as partículas que, né, eu estou respirando, querendo ou não, antes de eu respirar, elas estão batendo todo o canto aqui da parede, no meu quarto, computador, o que seja. E quando a gente tem alta temperatura, essas partículas ficam mais agitadas ainda. Então, elas vão ficar mais agitadas, por consequência, a gente vai aumentar a temperatura. Temperatura acaba que a gente meio que imagina, né, que é as colisões das partículas com determinado corpo também, né? Alguma pergunta aí? Talvez eu falei demais aí, vocês têm alguma coisinha para perguntar? Nenhuma não, tá fácil ainda. Tá de Tá boa, fácil, né? Tá dá pra tranquilo. entender. Então vamos lá. Eu vou fazer um exercício aqui de fixação para ficar mais tranquilo. Então vamos lá. No exercício de fixação, mais fácil que tudo, né? É nada mais só para a gente conceituar o que a gente já falou em sala. Temperatura é uma grandeza física associada ao estado de movimentação e agitação das partículas que constituem os corpos. Isso aí é verdadeiro ou falso? E aí? Emily, Henrique, Maria Clara, Mirella, o que vocês me dizem aí? Verdadeiro ou falso? Eu não sei se tem como vocês digitar aí também. Se quiser digitar no grupo, não dá nada. Verdadeiro. Tem nem erro, né? E aí? O restante deve estar. Ah, Henrique já mandou lá também. Pode mandar aí no grupo. Eu vi que Suzano teve que sair. Ah, deixa eu ver como é que. Porque eu não sei como é que você abriu aí, né? Mas acho que dá para digitar. Aí, ó, dá para digitar lá no grupo também. Aí dá. Deixa eu ver se tem como eu fazer uma enquetezinha aqui. Ah, tem como, ó. Votação no modo quiz. Eu vou colocar aqui, ó. Referente à aula. Referente
O exercício é verdadeiro referente ao exercício. Vou colocar aqui embaixo agora as opções. Verdadeiro. Falso. Tem como vocês voltar aí, ó. Interessante. Veio. O meu tá travado. Uai, Emily. Não, a gente não mudou as posições, não. Talvez seja sua internet. Assim, eu penso isso, né? Talvez você tenha muitas coisas abertas no segundo plano. Aqui tá de boa. Pois é. Eu tô no outro celular meu aqui, tá parecendo tranquilo. Aí eu acho que legal, dá para voltar no grupo, ó, enquanto vai rolar na aula. Então vamos lá, né? Isso aqui tá mais fácil que tudo. A resposta é verdadeira, né? A gente acabou de ver aí que quando a gente tem as partículas se agitando, movimentando bastante, a gente aumenta a temperatura. Então a temperatura está associada a isso. Seja aquecimento ou resfriamento. E para a gente caminhar aqui, para a gente fechar essa aulinha de hoje, só para a gente fazer uma aula já introdutória aqui, para a gente fazer o teste, né? Essa aula aqui acaba que é um teste para a gente fazer mais outras aulas aí, que também vai rolar exercícios, viu? Que eu vou estar resolvendo junto com vocês. Aí, ó, é a internet dela. Da próxima, você organiza melhor, Emily. Mas eu vou disponibilizar essa aula também, relaxa. Vou fazer uma outra aula, eu tenho um quadro aqui em casa, vai dar para me abrir e gravar ali, se vocês fazerem perguntas, a gente está resolvendo exercício junto também. Então vamos lá, equilíbrio térmico. A gente tem aqui o seguinte. Se tiver alguém do segundo B, agora eu esqueci aqui, não sei quem é, eu acho que Maria Clara, eu acho que vai ser do segundo B. Ou do segundo A, eu acho que são as duas turmas que eu não cheguei a comentar do equilíbrio térmico. Mas vamos lá então. O que é equilíbrio térmico? Dois ou mais sistemas, né, físicos estão em equilíbrio térmico entre si quando suas temperaturas são iguais. Cara, fácil. É aquela situação que eu já comentei com algumas turmas aí, né, com vocês, que você tem dois corpos encostados, cara, eles vão trocar energia térmica. Eles vão trocar essa temperatura. Quem tem maior temperatura vai doar energia térmica para quem tem menor temperatura. Dá para ver já no slide aqui, tipo um exemplo, esse que está em vermelho está quente, né? Sempre a gente representa assim, azul frio. Quando se encosta no meio, dá para ver quem é quente vai doar energia térmica para quem é frio. Cara, isso é já da natureza. Desde onde a gente existe, já funciona assim e sempre vai ser assim. Então, nesse momento igual do clima da nossa cidade hoje, se você não vestir uma blusa de frio para dificultar essa troca de energia térmica, você vai ficar perdendo energia térmica para o meio, porque o clima vai estar mais frio, né, de cristalina, do que você. Então é você que vai doar energia térmica para esse meio. Por isso que seu corpo fala, veste uma blusa de frio, tal, e vestir uma blusa de frio é para dificultar, viu? É você que auto se esquenta. A gente vai falar isso em aulas mais futuras. A representatividade aqui também, da mesma forma, né? TA e TB. TA tá quente e TB tá frio, pela representação de cores. TA vai doar energia térmica para TB, temperatura de A vai doar temperatura para B, e os dois vão ficar com temperatura igual no final do processo. Outra representatividade a gente tem das moléculas, né? Bem agitado, do lado esquerdo, vermelhinho. E do outro lado elas estão frias, né? Estão mais calmas. Quando a gente encosta, essa vibração, que é a forma que ela vai transferir, é por causa da vibração. Sabe, quando tem algo vibrando, vamos imaginar, eu não sei nem o que associar nesse momento, mas se tem algo vibrando e você aproxima daquilo, o que vai acontecer? Aquela vibração vai passar para você, né? Sei lá, tem uma pessoa que está em alguma coisa, tem um travesseiro, aqueles eletrônicos, lá em casa já teve um desse aí, ou algo vibratório, você está vibrando, você vai encosta, aquela vibração, se você está entrando em contato, você vai vibrar também. Então é nesse sentido. Então a temperatura vai passar sempre do quente para o frio, por causa dessa consequência também vibratória, né? Até ambos ter a mesma vibração. Então, como vai ser compartilhado, eles vão ter uma vibração média entre os dois. A gente tem também, né, outra representatividade que eu uso em sala, não é igual aos valores, mas dá para entender.
né? Quem tem maior temperatura, nesse caso do primeiro aqui do lado esquerdo, 100 graus Celsius vai doar energia térmica para quem está com 0 graus Celsius. Ambos no final vai ficar com temperatura igual, 50 e 50. É só somar os dois valores, 100 mais 0 e dividir por 2. 100 dividido por 2 é 50. E aqui a gente tem do outro lado também, né, 50 graus Celsius e 20. Os dois vão trocar energia térmica. Aqui já tem um nome chamado calor, que eu vou falar isso para vocês. Já vou dar um adiantamento do que da sala de aula. Aí no final eles vão ter temperaturas iguais. A gente tem o seguinte, nós usamos muito o termo errado falando de calor no nosso cotidiano. Isso é errado, porque assim, calor é um processo. Dá para você ver aí no slide que quem é quente doa energia térmica para quem é frio. Quem é quente, no momento que está doando energia térmica, seja pela consequência da vibração que eu comentei agora com vocês, o que acontece? Nesse processo, a gente chama ele de calor. Esse momento que está tendo a transferência de energia térmica, a gente chama isso de calor. Então, calor é o nome do processo dado quando a gente está transferindo energia térmica de quente para frio. Todo momento que você está transferindo energia térmica, você está tendo um processo chamado calor. Então, calor é esse processo. Então, sempre é aquela consequência. Calor é a transferência de energia térmica de um corpo mais quente para outro mais frio, né? Então, aqui eu tenho 120 graus Celsius, doando energia térmica para 20 graus Celsius, do corpo A. Então, é do B para o A. Qual que é o nome desse processo? O nome desse processo chama calor. Então, a gente usa, né? Fala, não, hoje está calor demais. Não, é uma expressão errada fisicamente falando. O correto é a gente falar que o clima está quente, né? Ou você está sentindo que está quente, hoje está quente demais, porque a gente classifica algo de sensação térmica individual. Mas o processo chama calor. Igual exemplo, você ficar exposto no ambiente de hoje, que agora já está sol aqui no rumo de casa, mas vamos considerar que começa a chover. Você fica exposto no ambiente, sem uma blusa de frio, sem um agasalho. Você vai perder energia térmica em forma de calor. Então, calor é a forma que você está perdendo energia térmica. Quando você veste um agasalho, uma blusa de frio, uma calça, você está dificultando a troca de energia térmica, você está dificultando a troca de calor. Ok? Alguma pergunta aí, moçada? Não. Não. De boa, tranquilo. Então, hoje seria mais isso, a gente abrir aqui, fazer um teste. Eu acho que pelo Telegram ficou bem legal também de a gente fazer essa live. Da próxima a gente vai se organizando uns dias melhores aí. O intuito seria esse, a gente já abrir, fazer um teste a primeira vez. Vou disponibilizar essa gravação dessa aula para vocês aí, ok? Ok. Depois eu vou deixar uma enquetezinha aí, fazendo umas perguntinhas para ver se já tá começando a ficar afiado aí. Galera, então é isso por hoje. Muito obrigado para quem estava aí. Valeu, obrigado, até mais. Falou, até. Falou, obrigado.